Olá, galera do curso de Fundamentos Bíblicos. Estamos hoje aqui para iniciar nossa quarta aula, né? E o tema do estudo de hoje, da aula, vai ser como estudar a Bíblia com proveito, né? Como que a gente aproveita da melhor forma o estudo da palavra de Deus, né? Como que a gente consegue aproveitar ao máximo aquilo que está nas escrituras para aplicar na nossa vida, né? No dia a dia da nossa vida. E a gente vai ver então que durante esse estudo ele vai mostrar para a gente qual é a vontade de Deus para cada área da nossa vida, né? Porque para tudo na nossa vida Deus tem é, um ensinamento através da palavra dele, né? E devemos então desenvolver a capacidade de observar isso na palavra de Deus, né? E entender o que a palavra de Deus está fazendo e aplicar esse conhecimento, esse entendimento na nossa vida. Então, a gente vai tentar entender hoje aqui como que o estudo da palavra de Deus está dividido, né? Para a gente poder ter essa capacidade de entender isso e assimilar os ensinamentos que a palavra de Deus tem para a gente. E a gente vai observar também que temos três etapas, né? Três. Que temos que ter cuidado, né? Para realizar durante o nosso aprendizado. A primeira etapa é observar, né? Observar a palavra de Deus, ver o que está ali. Entender é o segundo item, né? A segunda etapa. E a terceira, é aplicar. Então, observar, entender e aplicar. É fácil, né? Mais ou menos. Precisa um pouco de dedicação para a gente fazer isso bem, né? Então, na primeira etapa, que é observar, vamos procurar entender o que a gente tem que observar, então, para ter conhecimento da palavra de Deus com propriedade. A primeira coisa, a gente vai olhar quem escreveu o texto ou o livro que a gente está estudando, né? Quem é o autor, qual a época que ele faz a narrativa, né? Que ele conta a história, ou que ele ensina, se ele faz uma profecia, se é um profeta, se é um salmista, se é um historiador, né? Da palavra de Deus, se é uma carta. Então, quem é este autor? Em que contexto ele está, né? Quem são os personagens, né? Quem são os personagens que aparecem na mensagem que a gente está estudando? No contexto ali, quem é que está? Quem que aparece? Quais são os personagens? Como que eles interagem entre si, né? Qual a história que está rolando ali? Qual o contexto geral, né? Do que o texto está falando? É outra coisa que a gente tem que observar, né? Qual é a mensagem? Qual é o contexto? Qual é o texto, né? O que ele está querendo passar? Qual a mensagem que o autor bíblico estava querendo passar para as pessoas daquela época, naquele contexto cultural, naquela pano de fundo cultural e social que tinha. Vocês entendem isso? Né? Ele está falando, quando alguém escreve uma carta, ele escreve endereçado a alguém, né? E ele escreve para uma pessoa que vive numa região, né? Numa cidade, e isso tem toda uma história por trás, né? Quem é o governador lá naquela época, naquela região? Quem quais qual eram os países que existiam na época, né? Qual era a cultura da época, né? Quais eram os costumes. Então, temos que observar essas coisas, né? Do que o texto está falando, para quem, e o que estava acontecendo, né? Qual era o contexto dessa passagem. E temos que observar também se existe alguma palavra-chave. Observe se existe alguma palavra-chave que é repetida várias vezes no texto, entende? Nós usamos muito aqui a palavra-chave, né?
Até aqui os nossos estudos a gente tem se baseado nessas palavras-chave. A gente rastreia a palavra-chave. Primeiro no texto que a gente está. Ela se repete várias vezes ali, ou no livro que a gente está estudando, né? E na Bíblia toda, quantas vezes essa palavra-chave se repete? Essa palavra-chave, ela ensina o que nos vários contextos? Então, essas coisas que a gente tem que observar, né? Então, essas coisas, ó, quem escreveu o texto, qual é o autor, né? Quem ele era, quem são os personagens que aparecem nessa passagem, né? Quem está por trás do pano de fundo, do que o texto está falando especificamente, está fazendo uma recomendação, está fazendo uma exortação, ele está contando uma história, o que ele está falando? O que está acontecendo? O que é o contexto da passagem, né? Antes, depois, temos que observar não apenas aquele pedaço ali que a gente está lendo naquele momento, mas é bom sempre olhar um capítulo antes, dois capítulos depois, né? E, se possível, o livro todo, né? Quanto mais a gente observar qual o contexto ali antes e depois, a gente vai ter uma noção melhor. E a questão da palavra-chave. Então, essas observações que a gente vai fazer, que a gente vai observar no texto bíblico, né? Para poder entender. Agora, depois que a gente observa, anota tudo, aí tem a segunda parte, que é entender. Depois de coletar as informações, então é hora de entender e interpretar, né, a passagem, para entendermos o que se passa, né? Precisamos refletir sobre o significado, né, do texto. O que a gente vai refletir? Qual é o assunto principal da passagem? Por que esse texto está tratando disso, daquele assunto, né? Qual era o objetivo que o autor do texto, né, tinha em mente? Dá para a gente entender conforme o contexto. O que isso significa, né? Qual é esse objetivo que ele tinha, o que significa no contexto geral das escrituras e quais são os princípios que o texto está ensinando. Isso que a gente tem que entender. Depois que observa, a gente vai tentar entender isso. Isso dá um pouco mais de trabalho, gasta um pouco mais de tempo, né? A gente tem que ler, reler, fazer as interpretações, né? Quantas vezes forem necessários. E para a gente entender qual era esse contexto, esse sentido dentro do contexto original dos ouvintes. Quando os ouvintes falaram, por exemplo, quando Paulo fala que as mulheres não podiam falar na igreja. Será que ele está ensinando que nós, hoje, as mulheres também não podem falar na igreja, daí ficar caladas? Será mesmo? Temos que entender naquela época qual era o contexto. Porque naquela época as mulheres, quando falavam de público, né, causava escândalo. Por quê? Porque as sacerdotisas que faziam cultos, orgias sexuais como forma de culto, eram as profetisas mulheres que falavam nos templos pagãos. Então, as mulheres, se começa a sair em Corinto, assumissem o culto da igreja, elas iam causar escândalo, né? É uma interpretação que alguns autores fazem. E eu acho bem verdadeira, né, para o contexto daquela época. Então, não é um contexto geral, um contexto específico. Tem um outro ensinamento por trás do contexto geral, um outro objetivo do texto, que se você estudar, você vai entender. Então, é só um exemplo que eu estou dando para entender, né? Então, observar os itens todos, né, que já comentamos, entender isso, buscar entender, raciocinar, buscar orientação, né? Não é muito fácil entender, a gente vai aos poucos adquirindo experiência nisso, mas a gente tem que começar a praticar, né? Podemos buscar bons autores bíblicos que nos ajudam a entender, né? Livros que nos ajudam a interpretar a Bíblia, isso também vai ajudar no nosso estudo. E aplicar, que é o terceiro item, aplicar. A gente, no final de tudo, depois que observa, depois que a gente entende, vamos aplicar o que a gente aprendeu na nossa vida. Não podemos só observar e entender. Temos que trazer para a prática do nosso dia a dia.
Essa é a parte mais importante, extrair o verdadeiro ensinamento que está nas Escrituras, observar, entender tudo corretamente, deixar isso entrar na nossa mente, no nosso coração e aplicar, né? A gente praticar aquele ensinamento, ele tem que entrar profundamente no nosso coração, modificar o nosso pensamento, modificar o nosso sentimento, modificar a nossa maneira de agir e fazer com que sejamos discípulos de Jesus verdadeiros, que aplicam as Escrituras, o ensinamento, a palavra dele na nossa vida, né? Depois que a gente entende lá, o que a gente vai perguntar? A gente vai fazer algumas perguntas, né? Para ver se a gente está conseguindo botar em prática. A primeira pergunta é: como está a minha vida nessa área que eu estudei, né? Que eu acabei de estudar a palavra de Deus. Como está a minha vida individual, né? Como eu posso aplicar esse princípio no meu dia a dia, né? Que eu, como que eu estou no momento e o que eu posso fazer para melhorar, para aplicar, né? Fazer esse levantamento. Será que eu estou bem? Será que isso eu faço? Será que isso que a Bíblia está falando eu faço? Será isso que a Bíblia fala para mim cuidar da minha língua, né? Será que eu faço isso? Será que eu sou cuidadoso? Se eu sou, graças a Deus, vou continuar vigiando para continuar sendo cuidadoso. Se eu não sou, que princípios eu devo cuidar? Eu devo aplicar? O que eu devo observar e vigiar para não cometer os erros no meu dia a dia? E como isso influencia meus relacionamentos, né? Se eu cuido a minha boca, isso ajuda no meu relacionamento? Sim, né? Se eu não faço fofoca, isso é bom para mim, é bom para as pessoas que se relacionam comigo, né? Quais são as atitudes que eu devo tomar, né? E quais eu devo abandonar? Outra coisa, há um exemplo a seguir, né? Quem eu devo seguir? Quais os seus exemplos? Há um pecado a evitar, né? São perguntas. E há um mandamento a obedecer. Essas coisas que a gente vai nos questionar na nossa consciência, né? No nosso coração, de forma verdadeira, devemos orar, né? Buscar a Deus, pedir perdão a Deus, pedir sabedoria a Deus, pedir bênção, a bênção de Deus sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente consiga tornar a palavra de Deus verdade no nosso dia a dia, no nosso comportamento, né? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar, agir e sentir. Então, essa é a estrutura que a gente deve obedecer da palavra de Deus. Observar, entender e aplicar. É isso. Essa é a primeira parte. Eu vou, agora, no segundo parte, eu vou mostrar isso de uma forma prática. Como que a gente vai fazer isso com o estudo que a gente vai observar agora.